Senhor, igreja? Amém. Você veio pronto para estudar a palavra? Cadê a palavra? Cadê a Bíblia? Hã? Não vale pegar carona na Bíblia dos outros. Cada um tem que ter a sua. Era igual na escola, né? Nossa, pelo menos na minha época, que a gente não tinha livro, tinha que pegar carona no livro do outro. E às vezes não tinha dinheiro para comprar o livro, a gente tinha que escrever para poder estudar em casa, copiar o livro quase todo para poder estudar em casa, não é isso? Mas graças a Deus, nós ainda temos o privilégio de poder carregar a palavra do Senhor. E isso é muito importante. Talvez a gente não tenha noção do quanto isso é importante. Então, pega a tua Bíblia, abraça a tua Bíblia e diga assim: obrigada, Senhor, porque eu posso carregar a tua palavra. Ainda é possível carregar a palavra de Deus conosco. Amém? Então, abra agora a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. 4 de João. Aleluia. Isso. Vamos ler o versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Diga para o Senhor: me encontra aqui, Senhor. Porque o Pai está procurando. Se está procurando, é porque não está muito fácil de achar, não. Então, a gente tem que dizer para o Senhor: Senhor, me encontra aqui, que eu estou disposto a adorar o Senhor, em espírito e em verdade. E nós estávamos falando, encerramos o estudo passado, falando do verdadeiro culto espiritual, que é um sacrifício vivo. E o que é um verdadeiro culto espiritual? O que é um sacrifício vivo? É colocar de lado os nossos desejos, os nossos conceitos, os nossos achismos. É transformar-nos em pessoas de mente renovada. Tem gente que pensa igualzinho pensava ontem, anteontem, mês passado, o outro. Ah, mas não é para pensar igualzinho? Não. É para crescer, para desenvolver, é para chegar à mente de Cristo. E ninguém com a mesma mente de um ano passado está perto da mente de Cristo. Precisa haver um desenvolvimento. É obedecer, é honrar ao Senhor, é ser fiel ao Senhor, fiel em todos os momentos. Não é só quando tudo está dando certo. O que nós estudamos nesse período, nós aprendemos algumas lições, e uma delas, só estou fazendo uma recapitulação, é que não podemos fazer aliança com o paganismo. Isso faz nos lembrar de Acabe. Pergunta quem está perto de você: você sabe quem é Acabe? Espera a resposta. Se ele disser que não sabe quem é Acabe, você explica para ele quem é Acabe. E se ele não sabe, pergunta para o da frente, explica para a gente quem é Acabe. Todo mundo sabe? Ó, tem gente explicando, isso mesmo, explica. Nós não podemos fazer aliança com o paganismo, nem em troca de vantagens políticas, nem em troca de vantagens sociais, nem em troca de coisa alguma. Porque a verdadeira adoração a Deus deve prevalecer. E quando a gente faz aliança com o paganismo, a verdadeira adoração a Deus já foi por água abaixo. Nós não podemos estar olhando as vantagens que vamos ter, porque não há nada comparado com o que Deus tem preparado para os seus.
Então, não tente vantagem alguma, não receba vantagem alguma, se isso vai fazer você se desviar da sua fé. A verdadeira adoração não é apenas uma atitude exterior. A atitude exterior vai vir da verdadeira adoração. Mas a verdadeira adoração une o nosso espírito ao Espírito de Deus. Aí você diz amém. Aí pergunta agora para o seu irmão, como é que acontece o meu espírito está unido ao Espírito de Deus? Porque quando eu era mais jovem, ontem, as pessoas pregavam, eu ficava ouvindo. E eu dizia assim, mas como é que esse negócio acontece? As pessoas diziam, tem que fazer assim, assim. Eu dizia, fazer como? Porque, como eu sou uma pessoa muito prática, a teoria tinha que ter uma forma de execução. Então, como é isso? É a gente um dia estar na igreja e sentir uma grande emoção e vibrar no Espírito Santo, até dar uma rodadinha, terra. Quando o Espírito Santo, olha, é Espírito, alguma coisa que não tem forma, existe, mas não tem forma. Olha o vento, olha o vento. Olha o cheiro. Existe, mas não tem forma. Dentro de nós existe um Espírito dado por Deus. Não tem forma, mas ele está dentro de nós e ele tem um efeito forte. É como um vento que a gente não consegue ver, mas eu já preguei aqui sobre tempestade, já expliquei sobre os ventos, não sei se você lembra. Mas o vento, apesar da gente não conseguir ver, ele consegue derrubar uma árvore. É a força do vento. Assim está dentro de nós o nosso espírito. Que, humanamente falando, vamos ver se a gente consegue dar volume ao espírito, só para você entender. Ele é pequeno, ele é tímido. Agora, quando chega o Espírito de Deus, imagina isso. O Espírito de Deus, a força do Espírito de Deus, e isso tudo, toda essa grandeza, todo esse poder, toda essa força, todo esse movimento se une a nós e faz um só. Imagina isso dentro de você. Imagina isso dentro de mim. Esse é o verdadeiro culto espiritual. É alguma coisa muito forte que está dentro da gente e que não acontece só nos horários de culto. É em todo momento alguma coisa que nos move, nos faz derrubar as barreiras que surgem. Aleluia. Por isso que um crente não pode ficar empacado na frente de nada. Nem na frente de problema, nem de dificuldade, nem de gente grande, nem de pequeno. Por quê? Porque em nós está o Espírito de Deus. Esse é o verdadeiro culto. Aquele que rende o verdadeiro culto ao Senhor. Não faz isso por obrigação. Não faz isso por medo. Não faz isso por causa das normas, por causa de vantagem, das bênçãos. Não, ele faz isso por causa do amor. O amor que ele tem por Deus é alguma coisa, sabe, quando está apaixonado, né? Apaixonados, o primeiro olhar, quando vê o coração acelera. Guilherme e Alicia, né? Ai, hoje é dia de eu ver, o coração já fica desde de tarde. Quando eu namorava o meu marido, eu sabia que ele estava chegando. Eu sentia de longe que ele estava chegando. Claro, vou dar mole. A gente fica contando essas coisas só para... Não, vou dar mole, né, irmãos? A gente tem que se fazer de difícil. Mas olha só. Imagina,
Você com a presença do Espírito Santo. Como é que tem que ficar o nosso coração, irmão? Está falando aqui de Acabe que desvirtuou todo um reino. Todo um reino por causa da falsa adoração. E Deus chamando o povo para verdadeira adoração. Por quê? Por causa do amor. E aquele povo precisava sentir isso, como nós, irmãos, precisamos sentir isso. É a hora que eu vou ter um momento de intimidade com meu Deus. É a hora que eu vou ter um momento de me derramar diante do Senhor, de subir nesse altar para adorar a Deus, de abrir o céu com a minha adoração, com a minha vida. Esse é o verdadeiro culto. Aí você diz, mas eu não subo no altar. Muitas das vezes o céu é aberto por causa do seu posicionamento aí, irmão. Mas também muito céu é fechado por causa da sua atitude. Israel fechou o céu sobre si por causa da sua atitude. O desejo do nosso coração tem que ser o desejo de Deus em nós. Jesus, na sua oração, disse, Pai, não a minha vontade, mas a sua vontade. É muito bonito, mas é difícil. Por quê? Porque você tem vontade, você faz projeto, você se programa, você tem ideais. E aí, chega em determinados momentos, Deus diz assim, não. E você faz o quê? Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Essa é a verdadeira adoração. Ela é verdadeira porque ela agrada a Deus. E ela não toma um pouquinho da sua vida. Ela quer toda a sua vida. Aleluia. Nós estamos no item C, acho que do slide 55, porque a gente vai para o 56 daqui a pouco, que vai falar da gradualidade da apostasia. A apostasia, ela começou com um pequeno desvio espiritual. Uma forma diferente de adorar. Um ajuste, porque agora, 2 reinos, precisava haver um ajuste na adoração, para que ficasse mais fácil, para que tivesse um acesso de um maior número de pessoas. Então, uma pequena forma de adorar. E aí, se desvia da palavra de Deus. E a primeira coisa que eles fizeram é se desviar do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro. Primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3, ou Deuteronômio 5, 7. Esse é o primeiro. Confere para mim aí, por favor, na referência. E aí, irmãos, chegaram as inovações. A Arca da Aliança é onde vai para adorar, porque ali é a presença de Deus. Então, vamos fazer alguma coisa para espelhar a Arca da Aliança. Vamos trazer uma modernidadezinha. Não há nada demais. Olha como é bacana a gente ter essas luzes, a gente ter um telão. É modernidade, ajuda. Mas nada pode trazer um desvirtuar da palavra de Deus. Por quê? Porque senão a gente traz uma porção de Baal para dentro da igreja. Pequenininho. Pequenininho. E junta com outro pequenininho. E vai juntando com outro pequenininho. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até a gente ter aqui um grande ídolo, uma grande pessoa. Quem é que prega hoje? Ai, quem vai pregar hoje? Vou falar mal de mim mesmo, então. Quem prega hoje é a pastora Deise Gomes. Então eu vou ao culto. Ou então, é o
pastor Edilson. Ai, meu Deus, pastor Edilson vai ficar falando aquelas coisas, que eu tenho que me consertar, que eu tenho que ir para o altar, que eu tenho que me derramar. Ele só fala a mesma coisa. Irmão, a gente nunca pode parar de falar de salvação, de transformação, de mudança de vida. Não pode. Esse é o Evangelho. A gente precisa voltar à simplicidade das Escrituras. Ao que Jesus ensinou o tempo todo. Você precisa ser correto, você precisa andar, achou? Andar diante de Deus. É qual o mandamento? É o primeiro mesmo? É o primeiro mandamento mesmo. Não estou tão ruim, não. Ainda estou com a cabeça que funciona um pouquinho só, mas funciona. Nós precisamos voltar à simplicidade das Escrituras para a gente não ser enganado como Israel foi. Por Acabe, um agente da apostasia. Abra sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11. Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 11. Foi tenso hoje preparar o estudo, né, Sueli? E a festa da roça, está queimando aí no seu coração? Queima, irmão, vai ser muito bom. 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler os versículos 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então, irmãos, não fica procurando cabelo em ovo. O evangelho é simples, está registrado aqui e é para ser vivido dessa forma. Não, é porque surgiu um irmão lá em São Paulo que prega sobre arrebatamento de sentidos, de... que mais que tem? Eu nem sei dessas coisas porque eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho vago, eu quero estudar a palavra de Deus, sabe? Mas assim a gente conversa para poder se manter informado. Não tem que ficar querendo se dedicar a essas coisas. A palavra de Deus é simples e ele diz, se você fica procurando um espírito que já não foi dado, procurando uma palavra que já não foi revelada, presta atenção, senão você vai acabar sofrendo. É isso que a palavra de Deus está falando. A situação de indiferença daquele povo em relação ao Senhor e em relação à sua palavra foi tanta que eles decidiram reerguer a cidade maldita de Jericó. Abra sua Bíblia em Josué. Você vai dizer assim, o que tem a ver Jericó com isso tudo, né? Então, vamos lá. Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Vamos ler o versículo 26. Vamos antecipar um pouquinho. Vamos começar do 22 para você pegar o fio da história. O que está acontecendo aqui? Jericó vai ser destruída, e aí Josué manda os espias até Jericó para sondar a cidade e ver o que vai fazer. Versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra, tinham espiado Jericó: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-na a fogo,
Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Havia uma maldição sobre aquela cidade. E durante todo aquele tempo, ninguém quis ir contra a palavra do Senhor. Mas chega nesse período justo, nos dias de Acabe, que acontece o quê? 1 Reis. 1 Reis, capítulo 16. Primeiro Reis, capítulo 16. Achou? Vamos ler o versículo 34. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Havia uma ordem de Deus. Não edifique mais essa cidade. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, o seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Não acreditaram mais na palavra de Deus. Achava que o que Deus tinha falado não ia mais acontecer. Passou tanto tempo. Deus pode ter esquecido, ou simplesmente disseram: não vale nada essa palavra que foi lançada aqui. E olha, foi lançada por Josué. E Josué não era só um guerreiro. Josué não era só um general. Josué não era só o líder daquela nação. Ele tinha um ministério. Olha o que 1 Reis fala. Já lá em Reis, ele fala do ministério. Ministério, irmãos, é quando a gente tem um serviço constante, regular diante de Deus, e a gente serve ao Senhor com aquilo que a gente tem, independente de qualquer situação. Esses cantores que nós temos aí no meio gospel, muita gente boa, muita gente fiel, muita gente que crê mesmo no Senhor e está adorando ao Senhor, muitos deles dizem que tem o seu ministério, mas é um ministério profissão, porque recebe para fazer. Quando você recebe um dinheiro para fazer o que você está fazendo, eu vou nem falar recebe, porque você pode receber oferta, mas quando você cobra e quando você é pago para fazer aquilo, não é mais ministério, é trabalho. Você vai trabalhar de graça para a sua empresa? Bem, eu já trabalhei de graça para a minha empresa, mas aí é outra história. Mas, de modo geral, você trabalha para receber em troca um salário, um dinheiro, para manter a sua sobrevivência. Isso não é ministério. Ministério, quando você está disposto a servir ao Senhor com o que você tem. E você não está esperando nada em troca. Você vai servir a igreja do Senhor Jesus. Porque Ele te deu o dom, Ele te deu a habilidade. Lá, está aqui, Josué tinha um ministério diante do Senhor. Mas voltando para Jericó, esqueceram que o Senhor já tinha liberado uma palavra de maldição sobre Jericó. E reconstruíram Jericó a duras penas. Irmãos, nós não queremos reconstruir Jericó. O que Deus destruiu tem que continuar destruído.
Foi Deus que derrubou Jericó. Não foi o homem que foi lá e derrubou a muralha batendo com o martelo, não. Foi Deus. O que Deus colocar no chão é para ficar no chão. Se Ele quiser que levante, é Ele que vai levantar. Olha para o teu irmão e diz assim, para de tentar reconstruir Jericó. Se você está sozinho, fala para você mesmo, que de vez em quando a gente tem que fazer uma resenha com a gente mesmo, não é não? Oh, quanta bola fora que a gente dá. Eu quero ler um texto para fixar sobre a apostasia. A apostasia dos últimos tempos. E nós já estudamos aqui, nós estamos nos últimos tempos. E estamos vivendo apostasia. Já falamos do Deus de Baal de nosso tempo. Da mesma consagração que se fazia em Israel a Baal, que hoje fazemos também aqui. Então, para fixar a apostasia nos últimos tempos, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Vocês estão entendendo tudo que eu estou explicando, irmãos? Amém? Se tiver dúvida, depois que postar o estudo, você vai lá nos comentários e coloca a sua pergunta que eu vou te responder, tá bom? 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É para agora, para os últimos tempos. Eu vou ler em outra versão, 2 outras versões. O Espírito de Deus diz que claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Pessoas cuja consciência está morta como se estivesse sido queimada com ferro em brasa. Uma versão mais resumida. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Quantos você conhece que estão se desviando da fé? Quantos desviados você conheceu que não vão mais à igreja? Quantos desviados você conhece que estão dentro da igreja? Mas por causa de obrigação social, de satisfação social, ainda permanecem dentro da igreja. Satanás engana as pessoas, oferecendo uma imitação inteligente de algo real. Olha só. Porque quando você vê que é mentira, você já, é mentira, totalmente mentira. Mas ele traz uma imitação de algo real para enganar as pessoas. A gente fica impressionado com alguns estilos, alguns padrões de culto que Satanás vai colocando. E a gente agora, então, com a mídia, com a internet, com tudo mais, YouTube, a gente vê tanta coisa bonita, tanto ensinamento bacana. E a gente vai se deixando levar. E tem gente que ainda chega e diz assim, por que a gente não faz igual aquele, assim, aí eu vou ver o que é. Falei, sangue de Jesus tem poder. O que essas pessoas têm na cabeça? Irmãos, nós queremos ter uma mídia social boa, sim, porque para Deus fazer porcaria também não faz, não. Mas a gente está treinando, a gente está trazendo modos novos de trabalhar, aí a gente erra, a gente conserta, a gente melhora.
Mas quando isso começar a ofuscar a presença de Deus, é só parar, irmão. Porque a nossa ideia, conversei com o Eve essa semana, a nossa ideia é levar a palavra de Deus a outras pessoas. E não levar a nossa imagem para outras pessoas. Eu, como pastora da igreja, eu podia pregar aos domingos e botar os demais ministros para pegar na terça-feira. Mas eu prego no culto de menor assistência da igreja. Por quê? Sabe por quê? Terça-feira só vem quem realmente quer aprender de Deus. Quem quer orar. Quem quer crescer. Não vem para uma satisfação social. Não vem para ver o irmãozinho. Vem porque quer ver Deus. E não tem nada melhor do que isso. Aleluia, glória a Jesus. Nós precisamos usar dons e talentos para servir. E não para aparecer. Eu não ia falar não, mas... Né? Não para aparecer. Ah, porque se precisar alguma coisa, o pessoal vai vir falar, é comigo. Aí vem falar. Tem gente que às vezes chega, pastora, preciso de uma oração e tal. Não é porque a minha oração é melhor, nem é porque eu sou a referência na igreja, o pastor é a referência na igreja. E quantas vezes eu chego, presbítero, vem cá, presbítero, pastor fulano, vem cá, ora por essa pessoa. Por quê? Porque não pode achar que é só a minha oração que faz efeito, não, irmão. A oração de um justo vale muito. Então, se tem um justo perto, a oração dele é tão forte quanto a minha. Se é que a gente pode dizer forte e fraca de oração. Porque eu já vivi cura. Eu vi pessoas sendo transformadas e curadas com uma oração simples. Que a gente nem escutava direito. Mas a fé moveu o céu e liberou a cura. Aleluia! Isso é culto verdadeiro, irmão. Isso é culto espiritual verdadeiro. É sacrifício vivo. No protestantismo, que é a nossa área, né, a apostasia é o esfriamento da fé, o abandono dos princípios bíblicos. Então, fica ligado, irmão. Se sentir que a sua fé está esfriando, pede ajuda. Pede socorro antes de sucumbir. Porque provações todos nós passamos, mas não precisamos passar sozinhos. Peça ajuda. Uma igreja apóstata, ou um indivíduo apóstata, é porque aderiu ao mundanismo e aos costumes seculares, substituindo os princípios de Deus. E isso, irmão, é alguma coisa que vai acontecendo gradativamente. Nós estamos no item que está falando da gradualidade da apostasia. Uma coisa, um princípio que eu conservo para mim. Por que um músico cristão pode tocar nas noites? Pode acompanhar um músico secular. Ah, mas eu sou profissional. Mas se você se consagrou para ser um adorador, como é que em determinado momento da sua vida, da sua história, do seu dia, você pode dizer assim, Deus, só um instantinho, não vou adorar o Senhor agora não, que eu vou ali, um instantinho, Baal está ali, eu vou ali rapidinho e já volto. Os Estados Unidos, a nação pentecostal, que enviou missionários para tudo quanto é canto. Hoje em dia é comum um cantor cristão também cantar no mundo secular. Aí você diz, mas o que tem? Em alguns shows, amigos meus diziam, poxa, a gente estava lá no show de fulano de tal, e, de repente, começava a cantar uma música, mandava a gente levantar a mão, mandava dar a mão a quem está do lado.
E aí a gente ia ver, a gente estava num culto. Aí eu ficava avaliando, como? Depois de ter cantado para adorar a um outro Deus, como agora vai adorar ao Senhor? Tudo bem, é pedra clamando para aquele que é ímpio. Mas como é que fica a verdadeira adoração ao Senhor? Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão do mundo. Se reserve para o Senhor. Esse dinheiro que está entrando, essa vantagem que você está recebendo por causa de um talento que Deus te deu, ela vai ser infinitamente menor do que Deus estaria separando para você. Precisamos nos lembrar que essa vida aqui é rápida, é passageira, porque a outra é eterna, é para sempre. Aleluia. Os apóstatas, eles deixam de seguir o fundamento da palavra de Deus, se desviam da verdadeira fé, fazem acordo com o mundo, trazem o sistema mundano para a sua vida. Isso tudo só para satisfazer a si mesmo. Porque quando Deus chamava alguém, esse alguém abria mão de tudo, não era de parte. Porque Deus não quer pedaços seus. Deus te fez inteiro. Então, quando Ele te chama, quando Ele te deseja, Ele quer você inteiro. Não quer você por parte. Mas aí eu faço o quê, pastora? Você não pode se associar a essa pessoa. Mas você precisa amar essa pessoa. Você precisa ser paciente, ser compassivo, ajudar a essa pessoa a se firmar no Senhor. Vai ser fácil, não, porque quando você falar, ela vai retrucar com você. Ela vai ficar zangada com você. Ela vai chamar você de um monte de coisa, dizer você é um trouxa, você é um bobo, você é um antigo, é um quadrado. Como é que se fala agora? Hã? É uma pessoa fora do contexto atual. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 3. 1 Pedro 3. Vamos ler os versículos 8 e 9. Olha que orientação bonita, para ajudar os nossos irmãos a se firmarem na fé. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Aí você diz, poxa, pastora, tão legal o texto, para a gente ser amável. Irmão, quem escreveu? Fala assim, Pedro. Quem era Pedro? O que é? Quer mexer com Jesus? Vem cá que eu corto tua orelha fora. Não era Pedro? Jesus vai fazer o que em Jerusalém? Não sabe que estão lá esperando para crucificar o Senhor? E que nada, Jesus, para trás de mim, Satanás. Pedro. Pedro com aquele ímpeto todo. Pedro agora, depois de tratado por Jesus, Pedro chega e diz assim, tem o mesmo sentimento, compassivo. Que? Tu era brigão pra caramba. Amando os irmãos. Rapaz, você resolvia tudo no braço. Entranhavelmente, quer dizer, com as entranhas, nas suas entranhas cheias de misericórdia. Afáveis. Isso é Pedro, é o mesmo Pedro? É o mesmo cara? Não tornando mal por mal, você cortou a orelha do Malcolm. Injúria por injúria. Pelo contrário, bendize. E ele dizia, vou partir para a briga. Vou bendizer o quê? Irmãos, às vezes a gente tem vontade de cortar a orelha de alguém. Mas aí o cortador de orelha
está dizendo para a gente, calma. Porque depois que Jesus começa a trabalhar na gente, a gente deixa de ser impulsivo, deixa de ser brigão, deixa de ser rancoroso, deixa de ser marrento e fica amável, afável, entranhavelmente misericordioso. E às vezes a gente olha e diz assim, se morresse ia ser tão bom, um alívio tão grande. Olha para o irmão que está perto de você e diz assim, eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo. Desculpa se eu sou bruto com você. Fala, desculpa se eu sou grosso de vez em quando. Porque todo mundo de vez em quando escorrega no quiabo. Desculpa se eu sou grosso com você, grossa com você. Desculpa, mas Jesus está ensinando que a gente precisa ser amável. Apesar de ficar com a vontade de cortar a orelha dos outros. Mas minha mãe sempre dizia, vontade é uma coisa que dá e passa. Aleluia, o Espírito Santo, irmãos, é o Espírito Santo no espírito de Pedro, é a mesma coisa que acontece com a gente, transforma, muda, molda. Não é fácil, porque para moldar todo mundo já brincou de massinha. Na minha época a gente brincava de barro mesmo, fazia lamazinha e fazia os bonequinhos de barro. Você aperta o barro, você amassa, você dá liga. Irmãos, não é fácil, mas o Espírito Santo precisa ter liberdade de apertar, de amassar a gente. Vai doer, vai chorar, a gente vai reclamar, mas a gente insiste. Porque não há nada melhor do que ser moldado pelo Senhor. Aleluia. Não retribua mal com mal, diz Pedro. Não retribua, ore por essa pessoa. Você pensou em alguém que você estava doido para cortar a orelha? Teve gente que... Ore por essa pessoa. Abençoa essa pessoa. Pratique isso em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa. Eu não vou nem falar para fazer o que Jesus disse para fazer. Ele disse o quê? Dá o outro lado. Oi? Como assim? Dá o outro lado. Retribua o mal com o bem. Isso vai falar muito mais forte. Não seja vingativo. Alguém é vingativo? Não seja vingativo. A palavra de Deus nos ensina que a vingança pertence ao Senhor. Abençoe quem te magoou. Que você vai perceber que quem será curado será você. É interessante, irmãos, a gente perdoar. É difícil, porém é muito importante. Porque quando a gente perdoa, é como se a gente tivesse amarrado por alguém com uma corda na cintura e a gente caminhasse arrastando aquela pessoa. Então a gente se cansa, a gente investe força em alguém que não deveria ter importância, num peso que não deveria estar sendo carregado por nós. Quando a gente perdoa, a gente desamarra e a gente pode caminhar, a gente pode respirar. E aí a unção de cura começa a ser derramada sobre nós. É o bálsamo de Gileade. O bálsamo de Gileade era um óleo que era usado para curar as feridas. Então, quando a gente perdoa, o bálsamo de Gileade desce sobre nós e cura as nossas feridas. Às vezes a outra pessoa nem sabia que você tinha problema com ela. Para ela está tudo bem. Ela continuou a vida dela. Quem está sofrendo é você. Então, fecha o teu olho agora, pensa nessa pessoa e diga, eu libero essa pessoa em nome de Jesus. Libera, irmão, em nome de Jesus. Carrega peso, não. Vai estar orando por alguém, né? Bem, agora o item 5 do nosso estudo, surge Elias, o tisbita. Não xinguei ninguém. Bota aí o slide 56. E abra a sua Bíblia, 1 Reis 17.
capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quem é Elias? Veio de onde esse cara? Até agora na Bíblia não apareceu, não. Esse é o primeiro aparecimento de Elias. E o cara chega diante do rei e diz: ó, rei, não vai ter chuva, nem orvalho, enquanto eu não disser. Que ousadia, que coragem. Olha o nome de Elias, coloca na transparência, no slide. O nome de Elias é composto por 2 nomes divinos. El, que é a abreviação de Elohim, que significa poder. Então, quando a gente fala de Deus Elohim, a gente está falando de poder, né? El Shaddai, poder. E Yah, que é a abreviação de Yahvé, o Deus eterno. Então, o nome de Elias vai nos dar a ideia de Deus eterno e todo-poderoso. Elias se apresenta diante de Acabe, já com o cartão de visita certo. Quem é você? Elias, representante do El, do Todo-Poderoso, representante do Deus eterno. O nome de Elias já era uma mensagem. O nome de Elias já dizia, já previa o que iria fazer. E Elias surge para restaurar o iavismo, quer dizer, o que vem de Yahvé, a prática do servir a Yahvé e colocar fim na adoração a Baal. Olha que encrenca que ele está se metendo. Por quê? Baal já estava institucionalizado o seu culto em Israel. Já tinha o templo, já tinha os sacerdotes, já tinha os altares, o rei e a rainha eram devotos de Israel. E aí chega um homem que não há menção sobre ele até então. A única coisa que a Bíblia vai nos dizer, que a história vai nos contar, é exatamente o que a Bíblia diz, que ele era tisbita, que era um lugar de Gileade, e ele era daquela aldeia. E ele veio de Gileade e se apresentou ao rei. Ele não tinha fama, ele não tinha notoriedade, ele não tinha influência política, e agora surge um Zé Ninguém, vamos dizer assim, sem história, e vai tomar na única história escrita sobre ele uma grande porção desse livro, falando de um homem que veio do nada. Alguém pode dizer para você assim, você, da igreja lá de Apolo 3, comunidade, eu não gosto nem de chamar comunidade, se bem que comunidade é uma coisa legal, mas se tornou uma coisa degradante, né? Ser de Apolo. Lembra? De Apolo. Que vai ser nada na vida. Diga assim, eu sou Elias. Eu sou Elias. Não tem história, ninguém conta nada sobre mim, não tem influência sobre nada. Não tinha dinheiro. Não tinha profissão. Não tinha estudo. Não era. Mas agora eu sou, agora eu tenho, agora eu faço, agora eu falo. E, segundo a minha palavra,
Deus está colocando autoridade na tua boca, irmão. Vão dizer, você saiu do Apolo? Saí do Apolo sim, mas eu vim em nome de El. Vocês veem Super-Homem? Qual o nome do pai do Super-Homem? Kal-El, Todo-Poderoso. Tudo isso é uma mensagem para ir trabalhando a nossa mente. E a gente vai falar daqui a pouco dos super-homens que foram criados desde muito tempo, não é agora não. Super-heróis que vieram para assumir o lugar do único. E a gente se deixa levar por esses super-heróis. Eu não posso nem continuar porque não tem como terminar aqui. Mas Elias foi o primeiro profeta de uma longa linhagem de importantes profetas. E ele chegou para arrebentar. Ele recebeu o nome até hoje do profeta do fogo. Aquele que orava e Deus abria o céu e mandava fogo descer. O Reino Norte, você sabe, o Reino do Norte não teve nenhum monarca fiel ao Senhor, todos foram maus. Eles criaram seus próprios sacerdotes, seus próprios levitas, seus próprios adoradores, seu próprio templo. Mas Elias se manteve fiel. E por causa disso, 300 anos depois disso que aconteceu, o povo continuou sendo encorajado para voltar para o Senhor, para servir ao único e verdadeiro Deus, por causa de um homem que ninguém conhecia. Abra sua Bíblia, 1 Reis 18. E nós vamos ler uma afirmação de Elias. E depois, no próximo culto, nós vamos discorrer dessa declaração dele. Vamos ler o versículo 36. Elias agora está diante dos profetas de Baal num grande desafio. E ele diz: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Aqui é um grande ensino que a gente vai mexer com esse ensino para entender a posição de alguém que surge do nada, mas surge em nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor pela sua palavra. Eu acredito, Senhor, que por causa da disposição do coração dos seus filhos que estão aqui essa noite, que estão acompanhando esse estudo, o Senhor levantará Elias no meio da sua casa. Pessoas que antes não tinham história, mas que o Senhor começa a escrever a sua história agora, porque estão se levantando em nome do Deus Todo-Poderoso. Confirma, Senhor, o chamado de cada um deles, que mesmo no silêncio, eles sejam capazes de mostrar o poder e o amor que só pode ser encontrado no Senhor Jesus. Obrigada pelo privilégio de sermos ensinados pela sua palavra e que o nome do Senhor seja engrandecido na nossa vida. Amém. Amém. Aplauda o Senhor.